Olá, o meu nome é Daniela Sofia e hoje eu vou falar sobre o segundo chakra, Svadhisthana Chakra, e dentro do sistema endócrino ele está ligado então aos ovários e aos testículos. Começo desde já por referir que este segundo chakra ele está ligado ao elemento água. Sendo que está ligado ao elemento água, ele está intimamente ligado àquilo que são as nossas emoções. O segundo chakra, ele abrange o sistema reprodutor, o sistema urinário, ele abrange o sistema também, abrange também o intestino, as últimas vértebras lombares, portanto, tudo aquilo que tem ligação com a água, tudo aquilo que tem ligação com o que vai de alguma forma ficar e nutrir ou vai ser expelido, com o ato de expelir, está aqui neste segundo chakra. Ele reside então 2 dedos abaixo do umbigo. Então, nesta zona água, nesta zona de profundas emoções, está também o berço da criação. A criação, a vida, ela é gerada através da água. O feto fica dentro da bolsa da água ao longo dos 9 meses, até então há a expulsão no parto. A vida nasce da água, portanto há aqui, a água é o berço da vida. E é aqui, nesta zona, que vai residir então aquilo que é o que podemos criar. Os ovários e os testículos são aquilo que podem originar a vida. Os ovários, a força de criar a vida através da terra, do lado yin, e os testículos, a força de criar a vida através do lado ligado ao céu, do lado yang, masculino. Então, aqui os ovários e os testículos criam a vida. Logo, quando há um problema, quando há uma patologia ligada aqui a esta zona, isso vai referir que houve uma emoção ligada a uma falha naquilo que é a criação da vida e que houve um distanciamento, um afastamento por algum motivo de alguém que nos era próximo, filho, namorado, namorada, alguém até da própria família, que se afastou e com o qual não nos pôde acompanhar no nosso processo de criação e desenvolvimento. Então vai haver aqui esta falta, esta falha. Quando há um afastamento de alguém que nos é muito querido, pode, dependendo, claro, da emoção, da força da emoção gerada, pode depois vir a originar então aqui problemas nos testículos ou nos ovários, exatamente porque fica ali uma falha, algo que não foi concluído, algo que não foi criado, algo que não avançou para a vida. Sendo que, uma curiosidade, um quisto ele demora cerca de 9 meses a ser criado. Então, só por aí nós conseguimos perceber a força emotiva que está aqui ligada àquilo que é então a criação, a vida, o acompanhamento, a proximidade do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso desenvolvimento para crescermos, para nos criarmos, a um acompanhamento de alguém próximo a nós, ou que nós queremos ter connosco, ou que nós queremos desenvolver, como, por exemplo, uma criança, um bebê, um filho. Quando há aqui problemas, por exemplo, tanto nos ovários como mesmo no útero, em que houve um aborto, por exemplo, nesse aborto houve um fim, houve algo que não foi criado. Não havendo algo criado, pode depois originar esta emoção de perda, de separação, de não concretização de uma criação e gerar então
patologias nestas áreas, nestes nossos órgãos no corpo humano. Fibromas, por exemplo, no útero, eles podem estar ligados a um aborto que possa ter ocorrido e, como tal, nesse aborto, a mulher não conseguiu ser mãe. Não conseguiu ser mãe com toda a sua vontade, potencialidade, não conseguiu, a emoção que ela criou dentro de si é que não foi apta, não foi mulher suficiente para acatar com uma criança no seu interior. Então vai gerar um buraco. E vai gerar um buraco para que o seu útero, o seu berço, possa ficar o maior, o mais confortável possível, o mais apto possível para poder desenvolver depois uma criança no seu interior, para poder realmente ser mãe como imaginou, como se deve ser, como todo o peso que colocamos depois de cima de nós, com todos aqueles pensamentos e emoções que nos sobrecarregamos, para estar então naquilo que na sua cabeça é apta, forte, suficientemente capaz para ser mãe como queria ser e como não conseguiu ser. Então vai haver uma compensação para criar então ali um berço o maior, o mais confortável possível para poder ocorrer então essa criança, essa manifestação de uma criação que quer ver na sua vida. Se, por exemplo, a pessoa teve um aborto e depois foi mãe, ou se a pessoa não necessariamente não teve um aborto, no entanto, houve uma grande emoção de separação por algum motivo, uma grande emoção de que não foi, que está até no processo de gestação da criança e, no entanto, não sente que está a ser mãe suficiente, com todas as regras, com todas as coisas que se coloca na sua cabeça, com tudo aquilo que ela acha e aquele objetivo enorme que coloca em si, que tem que ser como mãe. Então, quando há essa emoção muito forte de que não está a ser uma mãe suficiente como ela imagina na sua cabeça, pode até ao longo da gestação e depois posteriormente à gestação desenvolver os fibromas no útero, exatamente para criar essa compensação, esse espaço ainda cada vez mais confortável para poder compensar aquilo que na sua mente não está a ser como mãe, como deveria ser na sua imaginação. Então, havendo aqui toda esta ligação com aquilo que é a criação e com o facto de não estar a ser o suficiente e da pessoa colocar muito peso em cima de si, eu vou passar então aqui àquilo que é o sistema urinário. Então, dentro do sistema urinário, nós temos a bexiga que vai expelir tudo aquilo que já não nos pertence, tudo aquilo que são que já não, todas as águas poluídas que estão ali, poluídas, que têm que ser expelidas do nosso corpo. Então, se as águas têm que ser expelidas, elas já não nos pertencem. No entanto, é aqui na bexiga que nós sentimos com muita frequência, quando estamos, por exemplo, mais nervosos, mais ansiosos, uma intensa vontade de urinar. E isto vai refletir de imediato as nossas inseguranças. Então, se com os exemplos que eu dei no sistema reprodutor, nós percebermos que a mulher tem essa sobrecarga enorme em cima de si e coloca aquelas emoções todas, aquele peso todo dentro daquilo que é ser mãe, e que no lado masculino, nos testículos, na próstata, é esse mesmo peso, neste caso, que não é suficientemente forte, capaz, protetor suficiente para gerar, então, e dar e desenvolver um filho, ou criar algo, e sentiu que houve uma separação, uma não concretização de alguma coisa que queria ver criada, a separação de alguém, de algum ente que não lhe permitiu avançar naquilo que queria criar. Então, se nós aqui vemos este
peso todo que colocamos em cima de nós, esta responsabilidade, esta exigência, este controle que queremos ver sobre as coisas. O sistema urinário, ele vai ter a necessidade de expelir essas mesmas emoções. Emoções que estão em nós, emoções de insegurança, que nós colocamos, que nós acumulamos e que temos a necessidade de ou expelimos ou acabam por implodir no nosso interior. Então, aqui, como eu estava a referir, a bexiga, quando nós estamos em momentos de stress, temos vontade de fazer xixi com mais frequência. E isso vai indicar que nós não estamos então seguros, que estamos com medos, que temos ali emoções à flor da pele. Por exemplo, vamos a uma entrevista de trabalho e ficamos com vontade de urinar. Porquê? Porque vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos estar ali inseguros. Será que eu sou capaz? Será que eu estou à altura? Será que me vai fazer alguma pergunta à qual eu não sei responder ou não vou responder bem? Todas as nossas esperanças e inseguranças ficam ali postas à prova. Tudo aquilo que são os nossos medos ficam ali postos à prova. A nossa zona de conforto fica completamente exposta. Então, nós vamos ter que, de alguma forma, marcar o nosso território, como fazem os animais. Nós vamos ter a necessidade de expelir esse nervosismo, essas emoções que ficam ali à flor da pele e marcar o território para que nos sintamos mais confortáveis, digamos assim, na zona em que estamos e à qual vamos a essa entrevista de trabalho, por exemplo. E tem aqui está muito relacionado àquilo que são as ligações depois a nível social. Nós para connosco mesmos e nós a nível social. As nossas inseguranças a nível social de relacionamento com o outro e aquilo que são as nossas inseguranças com nós próprios. Então, se aqui, como eu referi, na bexiga ficam aquelas emoções e há aquela necessidade de expelir esses nervosismos, essas inseguranças que vamos acumulando e que é então muito visível em situações como em que estamos postos numa situação assim um bocadinho mais desafiante, que nos quer tirar então da zona de conforto. No nosso intestino, por exemplo, que também está aqui integrado no segundo chakra, ele vai estar aqui ligado àquilo que é a organização e desorganização. Ou seja, nós queremos controlar, o nosso instinto de controlar as coisas pode nos levar, por exemplo, a um comportamento obsessivo-compulsivo. Há alguém que quer controlar, organizar muito as coisas, a sua vida, tudo o que está à sua volta. Sendo que uma pessoa que tem a mania das limpezas tem também um desequilíbrio neste segundo chakra. Então, como eu estava a referir, se no intestino é onde se vai ver ali a informação de o que é bom fica e tudo o que é mau já está a ser retirado do nosso corpo, já está ali a ser... o nosso próprio corpo está a controlar o que é que fica e o que é que não fica. Uma pessoa muito controladora pode tender a ter problemas nos intestinos, porque tem a necessidade de controlar tudo à sua volta. O intestino, ele controla, ele regula, ele é que faz a separação do que é bom e do que é que vai para fora, a nível de nutrientes e também envolto já no processo com o elemento água. Então, havendo aqui esta nossa reflexão interior do que é bom e do que não é bom, do que é que mandamos para fora e do que é que não mandamos para fora, vai haver aqui esta alusão então àquilo que são as nossas memórias celulares, desde um passado bastante longínquo até hoje. Tudo aquilo que são as nossas memórias vão ficar ali. Portanto, tudo aquilo que nós queremos controlar
que nós queremos deitar fora, que nós não queremos ver, tudo aquilo que é um pântano, é feio, que fica ali então nessas emoções nada bonitas e que temos que expelir, e que lá está muito ligado então ao sistema urinário e àquilo que é expelido a nível da água, depois com a bexiga, portanto tudo aquilo que é uma água porca, digamos assim, tem que sair, portanto tudo aquilo que é emoções sombrias, tudo aquilo que são então as nossas inseguranças, o nosso lado mais negativo, mais sombrio, os nossos demónios, ficam ali nesta zona do nosso segundo chakra, por assim dizer. Está intimamente ligada às nossas emoções. Então uma pessoa que tem mania das limpezas, que tem comportamentos compulsivos, está muito ligada a esta necessidade de limpar as suas emoções. E como não consegue lidar com o pântano em que vive, com o seu pântano emocional, vai querer limpar tudo aquilo que está no exterior, tudo aquilo que lhe pode ser visível, ela vai querer limpar e ver perfeito, porque não consegue lidar com o seu pântano interior. Da mesma forma, então, as pessoas que tendem a controlar e a ser muito perfeccionistas, tendem a controlar aquilo que não conseguem controlar no seu interior, as suas emoções, o seu lado, os seus próprios pensamentos. Os pensamentos aqui já estão ligados a um chakra que vou falar de seguida, mas para terem uma ideia, tudo aquilo que não conseguem controlar vão tender no seu interior, vão tender a querer exageradamente controlar no seu exterior. E quando alguma coisa nos sai fora do controle, poderemos, por vezes, sentir aqui algumas coisas relativamente ao nosso intestino, como por exemplo diarreias, por exemplo obstipação. Portanto, ora nós queremos controlar tanto que retemos, com medo de não, de alguma forma, não termos controle sobre aquilo que pode fugir de nós, ou então largamos porque queremos ver aquilo fora, porque aquilo está a sujar demasiado aquilo que nós queremos controlar, naquilo que nós já conseguimos controlar. Então temos que descarregar aquilo que nos está a sair do controle e manter o controle sobre tudo aquilo que conseguimos estar a controlar. Então, mais uma vez, quando estamos às vezes nervosos, estressados, podemos ter a necessidade até de ficar com mais frequência e de termos diarreias, porque estamos a desapegar, a gerar um desapego aqui a emoções que nos estão a prejudicar e que nos estão então a mexer muito com a nossa zona de conforto. Então há aqui esta zona de conforto. E é sobre esta zona de conforto que eu queria também que ficasse bastante patente. Portanto, se o segundo chakra, o Svadhisthana chakra, está muito ligado àquilo que são as nossas emoções, está muito ligado àquilo que é a água, ao nosso poder de criar e de estar, de criar algo para lá daquilo que nós já somos. Está muito ligado àquilo que são as nossas sombras, as nossas inseguranças, aquilo que está dentro de nós, que geram vazios e que vamos tentar compensar, como por exemplo, como eu referi no caso até de quistos nos ovários, tentar compensar o espaço com uma coisa lá no seu interior. E se há vazios que nós temos dentro de nós a nível emocional, vamos tentar compensar com outra coisa para fingir que está aquele vazio tapado, que não está, mas vamos fingir que está para conseguirmos ir avançando para outras coisas, o que mais tarde ou mais cedo nos vai retornar a nós. Se vamos tentando de alguma forma ultrapassar as nossas inseguranças, tapá-las em vez de olharmos para elas frente a frente,
tudo isso vai gerar cada vez mais desequilíbrios e podem ser verificados de várias formas no nosso corpo. Muitas das vezes, a nível emocional, pode gerar, por exemplo, como este segundo chakra, ele está ligado então a estas nossas trocas íntimas, muito íntimas, com aquilo que são, por exemplo, os nossos parceiros a nível sexual. Por exemplo, há aqui uma troca energética tão grande em que a mulher é o berço, integra dentro de si a energia também da pessoa com quem está, em que o homem acaba por enviar a energia para a mulher. Neste caso não tem que ser necessariamente homem e mulher, eu falo, podem ser pessoas do mesmo sexo, mas vai haver um com uma polaridade mais feminina e outro com a polaridade mais masculina. Então, há sempre esta troca em que a polaridade feminina absorve, a polaridade masculina envia. E ao longo de todas estas trocas, vai haver sempre aqui uma informação emocional de troca de memória a ser efetuada. E essa troca de memória, por vezes, pode sobrecarregar a mulher e também o homem. Como a mulher é mais receptora, a possibilidade de ela ficar sobrecarregada é mais rápida. No entanto, o homem também pode ficar sobrecarregado com a energia. Apenas é mais rápido na mulher a pessoa absorver com mais facilidade. Então, pode haver, como pode ser absorvido memórias emocionais que não pertencem à pessoa, pode haver depois se ver em si desenvolvido coisas, emoções, até pensamentos às vezes, que até já não lhe pertencem, que não são suas e pode gerar conflitos com as suas próprias emoções, com tudo aquilo que está no seu interior e gerar coisas que nem sempre lhe pertencem só àquela pessoa, mas sim depois a uma acumulação de energia e de informação, e havendo depois distúrbios. Então, só acontece quando a pessoa depois também, o receptor, não tem capacidade suficiente para se proteger, obviamente. Nessas trocas energéticas, por exemplo, algo que não falei, vou falar muito rapidamente, que já está a ficar muito extenso este vídeo, vou falar, por exemplo, sobre a candidíase vaginal, que é algo até comum ao herpes, o herpes vaginal, portanto, salientar que é nesta troca sexual que há a demonstração muitas vezes de afeto, de amor entre os parceiros. Então, quando há algo que está ali nesta troca tão íntima de emoção e que está a prejudicar, a tornar doloroso esta transmissão de emoção, de amor, de afeto, pode indicar de facto que a pessoa está num relacionamento em que tem bastante amor, bastante ternura pela pessoa com quem está, no entanto acabam por estar constantemente em conflitos. Portanto, o ato de demonstração mais íntima de carinho vai estar a ser bloqueado, porque o corpo está a reclamar desses conflitos constantes. E eu não falo só depois à ternura que pode faltar no relacionamento, portanto, dessas turras constantes entre casais, pode ser ternura, por vezes, com a pessoa, dela consigo mesma, faltar-lhe ali o amor próprio e ternura consigo mesma e com as suas próprias emoções. Então, para terminar, eu falei bastante da zona de conforto e do lado emocional, porque é nisso que se foca muito aqui este segundo chakra, nas emoções, e como tal peço-vos, se quiserem, claro, deixo a informação de que temos que sair da nossa zona de conforto. Quanto mais nos deixarmos ficar na zona de conforto, mais inseguros ficamos, mais e mais e mais. Mais tristes acabamos por ficar, mais desequilibradas acabam por ser as nossas emoções, porque acabamos por não estar
fortes, digamos assim, o suficiente para conseguirmos lidar com os ataques que vamos recebendo, com as experiências que vamos recebendo, que nos vão gerar mais emoções, que vão mexer com emoções que já estão profundas, emoções às vezes que não conhecemos, com emoções que já conhecemos e que são tremendamente intensas. Quanto mais na zona de conforto estivermos, mais as emoções vão ser, consoante o ataque, podem ser maiores, podem ser mais intensas, podem ser mais desequilibradas e mais dificuldade podemos ter em lidar com elas. Então, aos poucos, saiam da vossa zona de conforto. Isso vai-vos tornar mais fortes, vai-vos dar mais coragem para olharem para vocês mesmos, para olharem para as experiências que vos estão a afetar, digamos assim, e vai-vos tornar mais aptos a conseguirem fazer pequenas transformações dentro de vocês e na vossa vida. Aos poucos, em coisas simples, saiam da vossa zona de conforto para serem capazes de lidar com tudo o que é emoção na vossa vida. As emoções, elas são um ponto muito importante, um ponto-chave na nossa evolução. Tudo aquilo que nos afeta emocionalmente está a gerar uma aprendizagem dentro de nós. E essa aprendizagem vai nos fazer evoluir de alguma forma. Pode não ser a primeira, pode não ser a segunda, pode não ser a terceira, mas nós vamos continuar a ser afetados por uma determinada emoção que nos quer gerar uma determinada aprendizagem para conseguirmos depois evoluir. Então, quanto mais sairmos da zona de conforto, mais capazes nos vamos conseguindo adaptar às experiências e à capacidade depois de aprender e fazer então a evolução. E pode ser com coisas muito simples, como por exemplo usar um verniz com o qual vocês não se sentem confortáveis, isto no caso das mulheres, por exemplo. Pode ser coisas simples, como por exemplo sentirem-se bem com uma determinada cor e obrigarem-se a usar uma cor diferente, preferirem usar uma t-shirt e obrigarem-se a usar uma camisa. Coisas muito simples, podem começar com coisas que não interessa a ninguém, como se costuma dizer, não interessa nem ao menino Jesus, mas que estão ali e que não conseguimos fazer. E são coisas mesmo muito pequeninas às vezes. E começando por estas coisas assim mais pequeninas, que não são assim tão importantes, aos poucos vamos conseguir passar para coisas realmente mais importantes, sair mais da nossa zona de conforto, mais e mais e mais. Isso vai nos tornar cada vez mais fortes, cada vez mais aptos a conseguirmos até ver determinadas emoções e entendê-las e avançar. E pronto, fico-me por aqui, já está muito extenso. Obrigada a todos. Grata.